Esse é o Talk Soap, seu podcast de comunicação, inovação, criatividade. Eu sou a Renata Cato, diretora de negócios da Soap, e hoje estou aqui com o Gabriel Malat. Oi, Renata, tudo bem? Prazer. Tudo bem, Gabriel? Certo. O Gabriel, ele trabalha na indústria farmacêutica, ele tem mais de 8 anos de experiência, ele trabalhou em diversas áreas, como a área respiratória, cardiologia, diabetes. Ele foi reconhecido 2 anos consecutivos no prêmio de melhores do ano de 2021 e 2022, na categoria gerente de produto da Libs Farmacêutica. E a ideia é a gente conhecer o Gabriel aqui para entender como ele se tornou esse profissional, né? Qual foi o caminho que ele percorreu para ele ganhar esses prêmios e para ele ser esse profissional aqui que a gente quer conhecer mais. Então, para a gente iniciar, eu quero entender, porque a gente gosta de falar aqui no day one. Sim. Aquele dia da nossa vida que a gente para e fala, nossa, vou escolher um caminho aqui, quero seguir. Ou alguma pessoa fala uma frase, ou acontece algum episódio, um livro, uma inspiração. E para você hoje seguir a carreira que você tá, para você entrar nesse mundo farmacêutico, o que aconteceu? Nossa, essa é uma história difícil, né? Eu acho que tem muita gente jovem que deve estar nos assistindo aqui agora. E acho que a escolha que a gente vai fazer começa na faculdade, né? Sim. Então, quando eu era jovem, estava terminando o ensino médio, a gente tem aquela cobrança de escolher uma profissão, escolher um curso. Lógico que não necessariamente a gente vai escolher uma linha de profissão e vai seguir o curso acadêmico na sua carreira profissional, mas a tendência é que você trabalhe de acordo com a sua formação acadêmica. Então, se você for parar para pensar, é uma pressão muito grande, né? Você... um jovem, 17 anos de idade, ter que escolher uma profissão, né? O cara nem sabe o que ele vai fazer. E muitas vezes você não tem tempo de esperar, né? Vou fazer um curso, vou me especializar para entrar numa faculdade melhor, ou até para ganhar tempo para tomar uma decisão. E aí, parando para repensar a minha trajetória, na época da escola, eu sempre fui muito bom em exatas, né? Em números. Aí rola aquela sugestão, né, das pessoas. Pô, você é muito bom em exatas, então você tem que fazer o quê? Engenharia. Vai fazer publicidade, um cara que é bom em exatas? Não. Né? As pessoas acabam rotulando a gente, né? É bom em exatas, engenharia. É bom em biologia, vai ser médico. Você acaba sendo rotulado. E eu percebi, assim, em coisas que você não mensura, porque não tem não tem matéria de comunicação na escola, né? Ninguém faz aula de comunicação. E a gente acaba percebendo a nossa capacidade de se comunicar no dia a dia. Então, muitas vezes... eu escutava dos meus amigos, assim, até um feedback, aquela puxadinha de orelha, né? Você fala demais, meu. Para de falar, você fala muito. Mas eu comecei a perceber que isso poderia ser um sinal pra mim, né? Ou, por exemplo, tinha que apresentar um trabalho no colégio. Aí o que acontece? A gente tem aquele efeito manada, ninguém quer apresentar, não é? Uhum. E às vezes até você que gosta de apresentar vai se sentir coagido. Fala assim, pô, ninguém quer apresentar, eu também não quero. Ficar torcendo pra não apresentar. Só que no fundo, eu queria estar ali, queria poder apresentar. E aí eu comecei a perceber, falei, putz, será que eu sou esse cara de exatas mesmo, que as pessoas me rotulam, né? E eu comecei a levar isso em consideração. Puta, um bom contador de histórias, tinha essa capacidade de me comunicar e percebia isso. E aí eu pensei, se eu for fazer esse caminho de engenharia, vai ficar muito distante, assim, da parte de comunicação, né? Eu vou ter muita dificuldade de, talvez, encaixar depois a minha carreira nessa área. E aí eu pensei, falei, cara, quer saber? Eu vou fazer administração de empresas, porque é uma área onde eu consigo associar tanto minha capacidade analítica, porque, de fato, essa é uma habilidade minha, né? Esse olhar para o número, a matemática, né? Que as pessoas, muitas vezes, detestam e têm medo, e associar esse lado do meu comunicador, né? Então, a administração é uma área muito ampla, que muitas vezes as pessoas falam, tá perdido, não sabe o que quer fazer, né? É o curso de quem não sabe o que quer. No meu caso, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, e aí eu escolhi fazer administração. Então, acho que a minha carreira começa a ser direcionada nesse momento, né? Quando eu escolho não fazer engenharia e escolho fazer administração de empresas, pensando que um dia eu poderia ser um comunicador ou querer trabalhar com essa área, e a engenharia me limitaria demais. E aí, na administração, tive a oportunidade de trabalhar em todas as áreas da administração, né? Tanto que hoje eu tenho colegas que trabalham em banco. Às vezes a gente senta para conversar, o que você faz? O cara trabalha em banco,
o outro trabalha eu na indústria farmacêutica, o outro faz um negócio nada a ver. Então, assim, a gente foi cada um para um lado. E eu tive a oportunidade de trabalhar, já trabalhei no RH, já trabalhei no mercado financeiro, pouco tempo, durante o estágio, assim, mas depois que eu entrei na indústria farmacêutica, e essa foi minha sorte, né? Eu entrei no marketing, depois de tentativas e erros, né? Ter errado bastante na minha carreira, a minha última tentativa foi o marketing e era a que eu queria, e eu caí na indústria farmacêutica. E aí eu falo que esse foi o dia pra mim, né? Eu vim de 2 experiências que eu cheguei, eu lembro, assim, putz, eu ganhava meu dinheiro, meu pai, finalmente, esse cara, não vou mais precisar sustentar ele. E aí, a segunda empresa que eu entrei, eu falei, puta, não é isso que eu quero. Sabe? Esse sentimento de falar assim, putz, hoje é que dia? Quanto tempo falta pra eu poder ter uma desculpa pra não ficar muito precoce? Porque, saiu muito rápido. A gente que é jovem, a gente pensa assim, vai sujar o currículo, né? E era isso que as pessoas falavam pra mim. Putz, você ficou quanto tempo? 1 mês? Nossa, sujou seu currículo, né? Antes a gente tinha esse pensamento. E aí, quando eu entrei na indústria farmacêutica e no marketing, eu fui exatamente o contrário. Eu entrei, aí a pessoa que me recebeu falou, você vai fazer isso, isso, isso. Eu achei, falei, de brincadeira que é isso que eu vou fazer. Sério? Sério. Eu falei, puta, me achei. Tipo, foi um acerto duplo, assim, é marketing e não foi só o marketing. Foi a indústria farmacêutica que aquele dia eu conheci e falei, nossa, graças a Deus eu acertei na minha vida e é isso que eu quero fazer pra sempre. Ai, que legal. Você me trouxe algumas memórias, assim, né? Porque eu, no colégio, eu também era muito boa de matemática. Aí você faz aquele teste vocacional e aí, engenheira. Só tem 3 opções, parece, né? Isso. Ou é médico, engenheiro, advogado. O resto não existe. Exatamente. E aí eu lembro que eu até prestei, né? Pra vestibular e tal, mas eu falei, não tô decidida, não é isso que eu quero. Sim. E aí uma tia minha falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, tô aqui na dúvida. Ela falou, vai fazer teatro. E eu fui fazer teatro, e aí eu fiquei 5 anos, né, trabalhando com isso. Aí depois fui pra Rádio TV, entrei no universo da comunicação. Sim. E desviei completamente o caminho. Então, eu ia pro lado de exatas, eu fui pro lado da comunicação. Nossa. Isso me transformou muito, assim, porque você trouxe um ponto que eu acho que é algo que é legal a gente parar pra pensar, né? A gente tem que decidir, teoricamente, muito cedo o caminho que a gente vai seguir. E se a gente parar pra pensar, que nem você falou, né? Não, tem um amigo que tá ali no banco, outro na farma. É isso, na verdade, né? O que a gente faz ali da faculdade não necessariamente vai nos definir. É verdade. Né? Gente vai conhecendo, a gente vai entrando em contato com outros universos e isso vai traçando caminhos bons, né? Ou pelo menos não deve te definir, né? Não deve. É porque eu vejo muitas pessoas assim, putz, eu até vejo que existe alguma coisa que eu goste mais de fazer, mas eu não sou essa profissão. Eu sou formado em pedagogia. Tem nada a ver. Então, às vezes, a própria pessoa, ela acaba limitando o seu desejo, né? A vontade que ela tem, ou o dom que ela descobriu, a capacidade, a habilidade que ela descobriu por conta da sua formação. Sim. Então, acho que também tem muito da gente respeitar essa nossa vontade, né? De entender que, esse é o caminho. Não é tarde para você mudar de direção. Claro que, assim, não vou mentir, né? Quanto mais cedo você descobre a sua carreira, né? Descobre aquilo que você gosta, melhor, né? Se você ficar nela, né, pra sempre, é o ideal. Mas teve um convidado aqui, que a gente fez um episódio chamado Gênesis Honorato. E ele trouxe uma frase de uma mulher chamada Grazi Mendes, que ele falou que ele ouviu essa frase dela e mudou a vida, que é assim, você é muito mais que um CNPJ. É verdade. Porque é isso, né? A gente vai construindo nossa carreira, então assim, você tem que ser um engenheiro. E aí você fala, cara, não, eu tenho outras habilidades aqui. Sim. Então você é muito mais do que, às vezes, as pessoas te rotulam, te definem. E aí você vai fazendo essa construção e achando um caminho, né? Não, perfeito, concordo. E aí tem um quadro que a gente chama aqui, que é explicando para uma criança. Então, na pandemia, meu filho ficou muito próximo de mim e ele ficou entendendo o que é trabalhar, como que funciona. E ele é aquele menino que ele é um souper, né? Quem trabalha na Souper, a gente fala que é souper. E aí ele vem e ele conhece o nome e sobrenome de todo mundo. Ele Olha dá só. dia. Aí ele fala, mãe, essa menina é pessoa nova. Ele vem e fala assim, bem-vindo. Ele se sente de fato uma pessoa, um funcionário. Não ali, remunerado. Não remunerado. Não remunerado. E eu gosto, e eu tive muita conversa do que eu faço, né, com ele, assim. Sim. Então eu queria, e eu falei de você lá no Talk Show. Falei, mãe, o que é um podcast? E eu fui mostrando pra ele. Sim. E eu queria que você explicasse pro meu filho, tem 9 anos, o que você faz? Olha, você falando assim me lembrou
Na pandemia, eu tenho 2 sobrinhos, né? E eles gostam de me imitar também, trabalhando. Sim. Aí, às vezes, eu vou no banheiro ou vou na cozinha. Aí já aconteceu várias vezes de eu chegar no quarto, ele com fone de ouvido, né? Que a gente usa aqueles fones de ouvido tipo de repórter, Galvão Bueno, né? Sim. E aí eu entro lá no quarto e eu falo, o que você tá fazendo aqui na cadeira? Ele sentado na cadeira lá com fone de ouvido, o que você tá fazendo? Tô trabalhando. Então, assim, isso foi engraçado porque eu pude ali olhar pra ele e ver a visão que ele tinha de mim, né? Ele... Como é que ele... Que é trabalhar, né? que eu tô representando pra ele, né, de trabalho? Ele colocou o fone de ouvido e sentou ali. Mas, assim, brincadeiras à parte, acho que se for definir o meu trabalho pra uma criança, eu acho que é vender saúde, né? Promover saúde. A gente fala que a gente transforma conhecimento em saúde. Acho que esse é o nosso papel. O profissional da saúde, acho que ele vai muito além de uma profissão específica. Acho que tem muitas pessoas envolvidas na área da saúde. E acho que o papel da indústria é transformar o conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, em saúde para as pessoas. Mas eu vou contar uma outra coisa, que é um outro feedback de criança que eu gosto, que acho que todo mundo que é profissional de marketing, que está nos assistindo, vai se identificar com isso que eu vou falar, né? Se tem uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, é PowerPoint. Né? E aí, várias vezes já aconteceu de, tipo, às vezes você tá trabalhando, não dá tempo de terminar uma apresentação, né? Não vou mentir. Às vezes você trabalha um pouquinho a mais, trabalha à noite, abre o PowerPoint, termina aquele slide ali. Aí teve uma vez que meu sobrinho falou, você só faz isso? Falando, ele achou que até minha mãe uma vez já falou, pô, seu trabalho é fazer PowerPoint de tanta apresentação que a gente faz. Aí isso ficou marcado na minha cabeça. Falei, pô, é verdade, né? A própria Microsoft às vezes coloca assim, o tempo que você gastou lendo e-mail, o tempo que você gastou em reunião, o tempo que você gastou no PowerPoint. Sim. Não, tem época que você horas no PowerPoint mexendo numa apresentação. Então, eu acho que faz sentido essa definição de faço PowerPoint. Não, e é legal, porque assim, faz a gente parar pra refletir, né? Porque quantas vezes você já ouviu falar assim, o que você faz? Faço reunião. É isso aí. Faço reunião. Nas então, horas vagas eu faço um pouco do meu trabalho. Eu faço um pouco do meu trabalho, né? Então, acho que é legal a gente parar pra pensar e falar, o que eu faço, né? Sim. Tipo, eu levo saúde. É muito bacana trazer essa mensagem. E aí, falando em slide, né? A gente faz o nosso jabá. Quer saber fazer melhor, mais bonito? Contrate os treinamentos da Soap. É maravilhoso, Verdade. Incrível, não é? É, Ele conhece nosso produto, Trabalho bastante com a Soap. Recomendo mesmo. É uma empresa que eu admiro e faço questão de estar sempre juntos. Sim. Ai, que bom. E a gente, nesse universo, né, da corporativa, a gente tem muito clichê. Sim. Muito clichê. E eu queria saber qual o clichê que você mais escuta e te incomoda. Você fala, ai meu Deus, quero falar outra coisa aqui. Tem vários, né? Tem vários. Bom, eu acho que tem uma coisa que agora acho que tá na moda, né? Depois que a pandemia mudou muita coisa. Eu vejo muitas pessoas trazendo teorias, né? Uma coisa que a gente fala bastante é, por exemplo, evento híbrido, modelo híbrido de trabalho. E acho que isso é muito legal, mas na prática, às vezes, não funciona. Acho que quem tá me ouvindo aqui, acho que vai concordar, né? Muitas vezes o que a gente vê é um pouquinho do presencial, aquele evento, aquela reunião presencial transmitida online, onde as pessoas não conseguem se conversar, o cara fica lá no online, eu não tô escutando o que você tá falando, o outro fala e não escuta. Então, acho que esse híbrido, né, que a gente tá... E a gente, profissional de marketing, faz muitos eventos também, eu acho que a gente ainda tá aprendendo a fazer da melhor forma, né? Porque, de fato, eu acho que o mundo ele não vai voltar a ser como era antes e nem vai ser como ficou na pandemia. Eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar, mas ele é mais difícil do que parece, né? O híbrido, você conectar os dois mundos, parece uma coisa super simples, faz assim, mas é um desafio muito grande. E eu vejo que a gente ainda fala muitas coisas assim de híbrido, mas na prática isso funciona muito pouco, né? Sim. E teve várias experiências também, né? Porque veio o metaverso. Vamos fazer um evento no metaverso. E como funciona e tal. E a gente ainda tá entendendo se é legal, se não é legal, funciona ou não funciona. Sim. E entrando nesse mundo de metaverso que é polêmico, quero entrar em polêmicas também aqui. Que é... Você falou bastante de marketing, né? E marketing sempre tem ali
uma rixinha, assim, às vezes com vendas, né? Como é que Verdade. você encara isso, assim, entre marketing e vendas? Isso é uma coisa que existe, né? Acho que existe não só na indústria farmacêutica, existe em qualquer área. Na sua opinião. Na SOP não existe, né? Tirando na SOP. Mas eu acho que o caminho é o caminho de parceria, né? Eu trabalho na indústria farmacêutica há 8 anos, na Libs há 6 anos. Já tive bastante oportunidade de fazer encontros com a equipe. Eu participo de vez em quando de um momento que eu acho que é muito legal, que é o nosso curso de novos colaboradores, onde a gente apresenta a área. E eu costumo sempre falar para essas pessoas que a gente é uma área só, né? Acima de cargo, acima de área, marketing, vendas, RH, a gente trabalha por um único CNPJ, né? Então, o nosso objetivo ele é em comum. Acho que as duas áreas são fundamentais, elas se complementam. E esse olhar integrado, essa parceria só tende a fazer bem para o negócio. Então, acho que esse caminho aí de rivalizar as áreas ou de querer apontar, eu acho que não é o caminho mais certo, né? Eu, pelo menos durante toda a minha profissão, eu busco me aproximar dessas pessoas, ouvir, né? Eu falo que, muitas vezes acho que a crítica vem pela falta da escuta, né? Muitas vezes você tá sentado no computador, tá sentado no escritório, no ar-condicionado, e não tá vendo o que tá acontecendo lá na rua, no campo, né? Ontem mesmo, até tava comentando para vocês nos bastidores, tava no Rio de Janeiro, fui fazer uma visita a campo, fui lá para São Gonçalo, depois eu descobri que era um pouquinho perigoso, mas assim, você sair da sua rotina, ir lá vivenciar na prática, entender se o que você idealizou tá funcionando, ouvir crítica, né? A gente às vezes... Acho que todo mundo às vezes não gosta de ouvir crítica, né? Isso não é legal, mas, cara, isso é fundamental para o seu trabalho dar certo. Entender que a crítica não é sobre você, né? Não estão criticando o Gabriel, a Renata. Estão dando uma sugestão. Então, quando você quebra esses preconceitos que a gente tem, ou esses medos, né? A gente tem medo de ser criticado, né? De alguém falar do seu trabalho, sugerir alguma coisa para você. Você vê que você começa a melhorar. Assumir, a ser vulnerável, né? Tipo, eu tenho defeito, a gente erra. Pô, e aí? O que a gente pode fazer de melhor, né? Troca. Às vezes você, por ter esse bloqueio, você faz com que toda a operação dependa de você, das suas ideias. Quando você se mostra vulnerável, as pessoas encontram em você uma oportunidade de vir e falar, cara, e se você fizesse assim? E se você fosse por esse caminho? E ali, às vezes, é o sucesso do seu trabalho. Só que se você se bloqueou, se você criou um medo de ouvir uma crítica, você também não vai ouvir uma sugestão boa, você não vai ouvir uma opinião que pode ser super importante, você vai ficar sempre no seu mundo, achando que aquilo que você pensa tá certo. Então, assim, acima de qualquer coisa, é entender que aquilo vai fazer bem pro negócio, sabe? Por mais que você, não gosto que fala do meu trabalho, não gosto de ouvir crítica, cara, se você ouvir o que as pessoas têm pra falar pra você, o seu trabalho vai melhorar, você vai fazer um bom trabalho, o resultado vai vir, você vai ser reconhecido. Então, acho que a gente precisa ponderar isso. E assim, quando você estabelece uma relação como essa com a equipe, com as pessoas param de julgar o seu trabalho, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu acredito muito, né? Ninguém defende aquilo que não ajudou a construir. Então, muitas vezes, você pensou tudo sozinho, você fez do seu jeito. As pessoas vão criticar, vão achar oportunidade. Agora, a partir do momento que você reúne uma célula, traz pessoas com conhecimentos diversos para tomar uma decisão, ou pensar numa ação, ou ter uma ideia, tá todo mundo no mesmo barco, né? A hora que você lança uma ideia, não é a ideia do Gabriel. Sim. É a nossa ideia que a gente discutiu aqui e que a gente entrou em consenso que a gente vai implementar. Então, as pessoas defendem, as pessoas compram a sua ideia, né? É muito difícil você trabalhar quando a pessoa não acredita no que você está falando. Sim. Né? Vamos fazer assim porque eu tenho certeza que vai dar certo. E não vai. Sim. Já meio caminho para não dar. Entendeu? Então, acho que essa relação aberta, ela faz bem para todo mundo. Faz bem para você, faz bem para o negócio, para sua carreira, para a empresa. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais quebrar, né? Essa polêmica que realmente existe mesmo. Existe Sim. mesmo. Não, e você falou várias coisas que me remeteu a uma teoria que eu gosto muito da pirâmide de Lencioni. Que é ele fala muito das disfunções da equipe. Eu gosto de sempre fazer deixa eu falar do meu jeito que ele fala a falta disso, a falta daquilo. Eu gosto de falar, a presença de determinada característica é importante. Porque você falou muito sobre
a gente tem um objetivo em comum, né? Quando a gente tá dentro de um grupo, Sim. de uma empresa, a gente tem um objetivo. E o sucesso daquelas áreas, elas precisam estar alinhadas, né? Porque a gente vai chegar num lugar só. É verdade. E aí a pirâmide de Lencioni, ela fala muito sobre confiança. Uhum. As relações precisam ter confiança. Então, uma área precisa confiar na outra, um par, né? Uma pessoa precisa confiar no par, no líder, no liderado, para que eles consigam entrar em conflito, para eles conseguirem ter a responsabilidade de cada um e chegar ali no resultado, assim. Perfeito. Eu acho que você trouxe vários pontos muito bacanas sobre as relações. E todos os nossos episódios aqui que a gente está gravando, a gente falou muito sobre como a comunicação, ela Sim. faz com que as pessoas, elas se relacionam e o relacionamento faz a gente conseguir chegar onde a gente precisa, Faz né? a diferença. E no final, assim, no final acaba sendo até simples, né? É. Vamos se comunicar, vamos se relacionar de verdade, vamos entender que a gente tá indo pro mesmo caminho. Sim. E fazendo essa troca, a gente vai fluindo, vai tendo sucesso, vai batendo meta, vai acontecendo as coisas. E muitas vezes as pessoas não acreditam. Exato. Porque assim, às vezes você fala, cara, o que você faz de diferente? Aí às vezes, aí teve uma vez que eu até parei pra pensar, falei, o que eu faço diferente? Nem sei dizer pra você que eu faço diferente. Aí o que você faz? Eu falo, eu também faço. Às vezes até é curioso, aí você fala assim, pô, acho que o que eu faço diferente é que eu converso com as pessoas, eu me relaciono. Só que não é aquilo que a pessoa pensa que é o que você vai responder. Às vezes a pessoa, o que você faz diferente? Eu faço uma análise, que você clica aqui, faz assim, ó, aí o resultado vem, na hora. Ou você faz uma ação, ó, isso aqui resolve o seu problema. E muitas vezes não é tangível, assim, não é tão fácil de decifrar o que você faz diferente. Sim. É o que você falou, o poder da boa relação, né, o poder da boa comunicação, de ter uma boa relação com a equipe, com as pessoas que fazem o negócio acontecer, ele é difícil de mensurar, né? É difícil de você palpar ele, assim, a ponto das pessoas até achar que você tá falando, ah, não é isso, ele deve fazer alguma coisa, tem alguma estratégia ali que ele conduz ali no bastidor que ele não quer contar porque quer esconder o jogo, mas não. Muitas vezes essa boa relação com o time é o que faz a diferença pro negócio. Tinha um líder nosso durante um tempo, que nem tá mais na indústria, mas ele falava isso, ele falou uma vez isso, ficou na minha cabeça, ele falou, cara, respondo pelo contato com 10 mil médicos, não visito nenhum. Porque ele não visita, a gente não visita, eu não visito nenhum médico, né? Quem faz o trabalho é o time de vendas, né? Então, o nosso resultado, meu resultado é a soma do resultado de todo mundo. Né? Eu faço estratégia, a gente pensa estratégia, constrói junto a estratégia para falar com 20 mil médicos, mas eu não falo com ninguém. Eu não vou visitar médico, esse não é da minha função, né? Então a gente depende das outras pessoas. E as pessoas fazem nosso resultado. Então, acho que isso que você tá falando, eu acredito muito. E muitas vezes já me deparei com essa situação. Falei, pô, eu acho que o que tá fazendo a diferença no meu negócio são as pessoas que estão trabalhando comigo, que estão acreditando naquilo e fazendo o resultado acontecer. E por isso que você tá aqui hoje, né? Pois é. Por quê? A gente trabalha com vocês, né? A gente é fornecedor, né? E trabalha ali. E a relação é muito bacana, porque a gente faz muitos anos que a gente trabalha com vocês. E quando a gente parou pra pensar e falou, quem que a gente pode levar, né? Vamos levar alguém e tal. Na hora, a DAF... Nossa, o Gabriel. O Gabriel é incrível, muito legal trabalhar com ele e tal. E a gente conversou com você, a gente deu ali aquela stalkeada pra entender, porque eu não conhecia, né, você pessoalmente. E é isso, a confiança que vocês têm no trabalho, né, é nosso. E a gente também com vocês, porque a gente também como fornecedor é isso, a gente precisa que vocês entendam a nossa metodologia de trabalho, como que a gente chega lá. E essa boa relação foi criando a ponto de falar, nossa... Vamos ali chamar o Gabriel para escutá-lo. E eu acho que essas boas relações, elas se fazem em várias esferas, né? Então, agradeço a parceria que você tem. E é muito legal pra gente chegar nesse ponto, assim, que é isso. O seu sucesso, assim, dentro de uma convenção que a gente ajuda, é o meu, né? Também. Eu preciso fazer isso para que você tenha. Então, a gente tá ali em um único objetivo, né? Eu faço questão, todas as apresentações que a gente tem, de mandar depois. Ó, Daphne... Deu tudo certo, né? E eu acho legal esse pós-venda de vocês, né? Então, assim, vocês não estão só preocupados em vender a apresentação, vender o roteiro. Não, eu sempre recebi mensagem de vocês. Como é que foi a apresentação? Ai, que legal. Né? Teoricamente, a apresentação ali, a responsabilidade é minha, né? Você pensou no roteiro, pensou na apresentação, errei tudo. E agora, né?
Já não adianta mais nada. Que culpa a Daphne tem com isso, Gustavo tem com isso, mas eu sempre vejo, assim, essa sensibilidade de vocês de falar, deu certo, ou quando é gravado, manda aí pra eu ver a gravação. Então, acho que é o que você falou, né, da relação, né, que vai além da nossa relação comercial, isso faz diferença, né? Faz diferença pros negócios. Sim. Olha que legal, gente. Marketing e vendas, então vamos ficar todo mundo de bem. Fazer as Tudo pazes. certo. Sim. Aquilo que eu falei, esquece, né, de você. Já não vale mais agora. E contratar influenciadores para a indústria farmacêutica, assim, você acha que funciona? Eu acho que assim, esse é um ponto que tá crescendo, né? E acho que é fácil a gente pensar por que cresce, né? Acho que as pessoas cada vez mais, elas estão vendo a propaganda, né? Essa mídia offline, comercial, na TV, como uma coisa que talvez não reflete a verdade, né? Todo mundo tem aquela sensação, tipo, é pago, tá falando porque mandou, ou é uma propaganda, foi construída por uma marca. Agora, quando você pensa no trabalho do influenciador, né? Da forma como isso é levado, né? Para as pessoas, para os consumidores, a gente percebe que existe uma forma diferente de trabalhar, né? Você vê que a marca, ela tá inserida no dia a dia da pessoa. Então, o que eu vejo? Acho que as pessoas, cada vez mais, elas estão menos preocupadas com o que você me recomenda e mais preocupadas com o que você faz, né? É o famoso, no mundo do investimento, eles chamam de skin the game, né? Que é tipo assim, eu não quero saber o que você me recomenda, eu quero saber o que você tá comprando aí na sua carteira, onde você tá colocando seu dinheiro, né? Porque falar onde eu tenho que pôr o meu dinheiro é fácil, agora eu quero saber onde você tá colocando o seu. Sim. Então, eu acho que isso vai muito na linha dessa migração, né, da comunicação offline para o online, né? As pessoas, elas estão sendo mais influenciadas, elas estão se espelhando mais no que as pessoas realmente fazem e não no que elas falam, né? Sim. Então, quando você vê, por exemplo, um influenciador usando uma marca, né? Eu gosto de correr, por exemplo, usando um tênis ou fazendo falando um pouquinho de como foi a performance dele com o tênis, como é que ele se sentiu. Pô, isso tem um valor diferente, né? Você fala, não, ele usou, ele experimentou, ele usa nele, ele usa na criança dele, no filho dele, ele tem na casa dele. Isso passa a ter um apelo muito maior, uma possibilidade de convencer as pessoas muito maior do que se a gente tivesse usando as mídias tradicionais. Então, acho que o trabalho com influenciador, ele é válido, sim. Claro que depende do nicho de mercado, né? Algumas marcas, outras, enfim. Mas eu acredito que é algo que vem crescendo e é uma tendência. Entendo. A gente tem um outro quadro que é me dar um exemplo, né? Que a ideia é a gente contar a história de alguém que for transformado por algum assunto, assim. Tá. E eu queria saber se você já viveu uma situação nesse sentido de você experimentar essa transformação de uma maneira clara e significativa. Tá. Olha, tem um exemplo para dar, sim. O que eu percebo? Muitas vezes a gente, na rotina do escritório, na demanda operacional, tática, às vezes a gente se desconecta daquilo que a gente realmente faz, né? Eu comecei a nossa conversa aqui falando que, o que eu faço? Transformo o conhecimento em saúde, né? Mas muitas vezes, não vou mentir, você tá naquela terça-feira, na segunda-feira, cheia de reunião, você nem lembra que você transforma conhecimento em saúde. Você tá ali apagando incêndio e na loucura. Mas tem um médico que trabalha com a gente, um cardiologista, que é um grande amigo meu. Ele tá na Libs há muito tempo. Eu sou admirador dele, assim, do trabalho dele. Porque é um cara que é genuíno, sabe? É aquele cara que você fala assim... Você não precisa perguntar nem que profissão que ele é. E nem por que ele escolheu aquela profissão. Porque é um cara que... Se você conversar com ele, vai querer te pedir seus exames para ver o que você tem. Já vai cuidar de você, da sua mãe, do seu tio. Ele é um cara, assim, diferente. E muitas vezes ele me lembra o porquê que a gente tá ali, né? Por que eu tô fazendo ali. E ele fala, se a gente tivesse todo mundo, fosse médico, se todo mundo abrisse uma clínica, a gente não ia conseguir investir tempo para ler estudos, para se atualizar, para levar conhecimento para o maior número de médicos, para que eles possam, para que a gente possa ajudar essas pessoas, esses médicos, a cuidar da melhor forma dos pacientes. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho de larga escala, né? E eu lembro uma vez que a gente teve numa outra especialidade que eu trabalhei, a gente trabalhava diretamente com pediatra, assim, né? Então, com relação com criança. E aí, na época, eu lembro que a gente fez um adesivo
que a gente chamava de super corajoso e super corajosa. Então, toda vez que a criança ia no pediatra e respeitava e seguia as orientações do pediatra ou seguia as recomendações do papai e da mamãe, ele ganhava um adesivo de super corajoso ou super corajosa. E isso fazia uma diferença, assim, era, eu acho que o menor investimento que a gente fazia, do ponto de vista de esforço, assim, de ajudar as pessoas, era o mais baixo, o adesivo, é barato pra caramba, e fazia uma diferença absurda. E aí teve 2020, acho, teve uma das escolas aí que a gente trabalha muito forte aqui em São Paulo, que atende pediatria. Eles fizeram no final do ano um quadro que chamava Quadro Super Corajosos. Aí todas as crianças que eram atendidas, eles tiravam foto com adesivo de Super Corajoso. Aí começou a fazer um quadro, o quadro ficou gigante de crianças que foram atendidas durante o ano todo e foram reconhecidas ali como super corajoso. E, cara, esse trabalho começou com a gente ali, né? Tipo, de como facilitar o trabalho do pediatra ou incentivar com que a criança atenda as recomendações e ali, pra mim, foi ver o propósito do nosso trabalho na prática, né? Que bonito ouvir isso, assim, porque me lembrou duas coisas, assim. Primeiro, o meu filho, ele, em alguns momentos que ele ficou com medo, eu usei um recurso desse de coragem, mas era um perfume. Não vou falar a marca aqui, porque para não fazer propaganda gratuita, mas depois a gente chama aqui o cliente. Mas eu usava o perfume para falar, filho, passa o perfume aqui e vai. E ele ficava, tá, agora eu tô com coragem. É a poção da coragem, né? Então, para ele jogar bola, que ele joga bola e tal. Então, o lúdico, ele faz sentido, Sim. né? E o que me remeteu, tudo que você trouxe aqui, que foi gostoso de ouvir, foi porque é o olhar carinhoso pro indivíduo, né? Então, você trouxe o cardiologista porque, assim, ele olha você como uma pessoa e as suas reais necessidades e como que pode te ajudar ou te inspirar. E esse trabalho também com as crianças é isso, que eu acho que no final das contas, a gente fala, não, é estratégia, planilha, faz... Mas o que conta, o que faz a diferença, o que a gente deixa pro outro é esse olhar, né? Da empatia de falar, tá, tô olhando aqui pro Gabriel, especificamente, qual a necessidade dele, o que ele precisa, assim. E isso marca a gente de uma forma que transforma e a gente vai, enfim, melhorando as nossas conexões e a gente vai passando isso pra outra pessoa também, né? Muitas vezes a gente... vê dados na população brasileira que assustam, né? O número de pessoas que morrem por doenças cardiovasculares por dia é, assim, impressionante. Se você abrir o cardiômetro, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, muitas pessoas morrem. Inclusive, eles fizeram um cardiômetro e eles vão atualizando, né? Segundo a segundo, mais uma morte, mais uma morte, mais uma morte. E, cara, isso é um ponto que chama atenção, é triste pra caramba e faz a gente relembrar por que a gente tá trabalhando, né? Porque assim, eu sempre falo isso, né, nas convenções, com a equipe, pra gente tentar resgatar, por mais que é o que eu falei, às vezes, não vou mentir, às vezes a gente esquece, na loucura do dia a dia a gente esquece, mas assim, parar um momento pra refletir e pensar, por que eu acordei hoje, né? Por que eu tô aqui, né? Não é só por dinheiro, não pode ser só por dinheiro. Sim. Então eu acho que é isso. E assim, eu não sou no tópico pra achar que a gente vai acabar com as doenças cardiovasculares no Brasil e as pessoas não vão mais morrer nunca mais por isso. Eu sei que isso não vai acontecer, infelizmente, mas eu sei que isso não vai acontecer. Mas, cara, pensar que a gente pode salvar uma vida, que aquele segundo que move um número vai ficar mais lento, ou que pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu tio, pode ser você, pra mim é isso que faz diferença, sabe? A gente não vai salvar o mundo, infelizmente, não somos os salvadores do mundo, mas a gente vai salvar uma pessoa, pelo menos. E é isso que motiva a gente, né? E você sabe que eu estava num evento, algumas semanas atrás, no Gramado Summit. E eu vi várias empresas falando várias coisas. E ficou uma mensagem muito forte para mim lá, que era que as empresas e os colaboradores, eles querem trabalhar ou se conectar ou consumir produtos de empresas que tenham claro qual o impacto que vai deixar no mundo e qual o legado. E você está trazendo isso de uma forma muito genuína, né? Assim, sim. O que é a Libs, assim, dentro pro mundo, assim. E é muito legal de ouvir, porque é isso, é uma vida que importa. Não sei se eu consigo fazer todas, mas uma importa e é por isso que eu vou lutar. Muito obrigado por compartilhar essa história. Imagina, muito legal. Eu quero entrar agora com você num jogo rápido. Tá.
Então, assim, eu pergunto, você fala, bora lá. Tá. Se você fosse uma marca, qual seria? Ah, tem Libs, brincadeira. Não, não vou ser puxa-saco, assim. Não, acho que do ponto de vista de comunicação, várias aí chamam bastante atenção. Mas uma marca que eu consumo e que eu gosto bastante é a Apple. Né? Acho que é uma marca que consegue integrar os seus itens muito bem, assim, eles se conversam muito de uma maneira diferente, né? Acho que eles conseguem se posicionar muito bem no mercado, né? Produtos que não são acessíveis, né, para a população, que não são baratos, mas que por conta da qualidade, né, eles conseguem transmitir o valor a ponto das pessoas entenderem que vale a pena, né? Eu acho que, claro, a gente vive num país que a condição financeira ela é difícil, né? Isso é um ponto que a gente sempre considera, sempre, acho que todo mundo que trabalha na área comercial discute acessibilidade, mas eu acho que a Apple ela faz de uma forma onde as pessoas conseguem enxergar o valor além do preço, né? Então é diferente, né? Você falar de custo, de preço, quando você passa para as pessoas o que é valor. Sim. E eu acho que a Apple é uma marca que consegue fazer isso muito bem, a ponto de ser uma das maiores empresas do mundo, mesmo não tendo aí uma acessibilidade tão grande, né? Consegue transmitir o valor que os produtos têm para as pessoas, não só no Brasil, né? Sim. Mas no mundo inteiro. Realmente, a Apple, ela acaba sendo um fenômeno, né? Se você pudesse, você falou muito da profissão ali, né? De, engenheiro, aí fui, comunicador. Se você hoje Sim. não fosse o que você é hoje, o que você seria? Eu gosto tanto da minha profissão. Bom, mas, assim, o que eu vejo? Assim, uma coisa o que me motiva. O que me motiva hoje... Porque tem uma diferença também. Às vezes eu já escutei, mas você é tão bom nisso. Mas eu não gosto. Não é porque você é bom que você tem que fazer isso, né? Eu já escutei, pô, se você se dedica e faz todos os dias, você vai ser bom. Você vai ser bom. Mas não quer dizer que você gosta, são coisas diferentes. Então, assim, uma coisa que me motiva, que eu gosto, é de transmitir conhecimento, sabe? Aprender e passar o conhecimento. Então, eu acho que se eu fosse escolher uma outra profissão, talvez eu seria alguma área assim, professor, ou alguma área da saúde que eu pudesse transmitir o meu conhecimento e ajudar as pessoas, por exemplo, nutricionista, médico. Assim, eu vejo que a minha profissão ela tá muito mais relacionada a esse poder de ajudar as pessoas, transmitir conhecimento do que de fato a uma área. Assim, a área da saúde ou exatas, né? Eu acho que tá muito mais relacionado a transmitir conhecimento, ajudar as pessoas com o que eu aprendi, e aí com isso eu posso flutuar em qualquer uma dessas profissões que eu seria muito feliz em ajudando essas pessoas. Essa aqui é difícil. Eu olhei e falei, gente, coitado, ele vai responder. Se você fosse uma palestra, Tá. qual seria? Olha, tem duas que eu gosto bastante. Uma que acho que é bem famosa, acho que a maioria das pessoas já devem ter visto, do Cortella. Eu gosto muito dele, né? Muito fácil ouvir, né? Ele já deu palestras pra gente na empresa algumas vezes, mas é um cara que eu gosto muito. Ele tem uma palestra que ele fala do tempo e a vida, né? Então gosto bastante. E a outra palestra que eu gosto bastante também é do Thiago Brunet, que ele fala sobre aprenda a falar. Então eu gosto muito porque ele fala que assim, se você não consegue governar você mesmo, como é que você quer que as pessoas te entendam? Como é que você quer governar o outro? Então ele fala muito sobre conhecer você mesmo, né? O autoconhecimento, eu acho que ele é muito importante para qualquer pessoa, Sim. né? Não só para marketing, profissional de marketing, comunicação. Eu acho que a gente saber se comunicar é uma virtude importante. E a gente falou bastante disso em outros episódios, que é pra gente comunicar, a gente precisa primeiro comunicar internamente. O que eu quero falar? Sim. Qual a minha intenção ali quando eu tô com outra pessoa, né? E a partir do momento... E pra isso eu preciso me conhecer, né? Sim. A gente falou bastante de terapia. Eu sou a evangelizadora da terapia. Olha, eu faço, viu? Que bom. Senão eu já ia sair com a prescrição aqui. Com certeza. Indicar essa recomendação. Recomendação, aqui da fichinha, fala, ó. Tó, vai lá. Agora, a Biblioteca do Coração. Seu livro favorito? Tem um livro que eu gosto muito, que
acho que, não sei se todo mundo conhece, mas chama assim, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. E eu gosto muito porque vai de novo de encontro com aquilo que eu falei, né? Muitas vezes quando você só tá produzindo, só tá imerso no seu trabalho, na rotina ali, você não consegue planejar, né? Você não consegue pensar. Então, ele traz essa reflexão para você sair do automático, né? Sair daquela demanda louca da semana e começar a planejar melhor a sua vida, né? Pensar mais. E ali é onde as coisas começam a fluir. Então, muitas vezes a gente acha que ser produtivo é ficar 8 horas em reunião, né? Nossa, como eu fui... Hoje o dia foi produtivo. O que você fez? Uma reunião atrás da outra, né? Aí o cara que... não, hoje eu fechei minha agenda. Fiquei a tarde inteira pensando. Quem foi mais produtivo? Sim. Né? E eu acho que essa é um pouco da inversão, né? Do quanto a gente, às vezes, se afoga mesmo numa tentativa de ser produtivo, de querer ser produtivo. Eu até ouvi um TED Talk, estava assistindo há pouco tempo, que falava exatamente sobre isso, né? Sobre essa vida corrida que a gente tem, sobre essa necessidade que a gente tem de se sentir produtivo, e no final das contas a gente não é produtivo. A gente está se ocupando. A gente está se ocupando. Eu fico 8 horas em reunião e pra ter aquele sentimento de tipo, hoje a minha presença foi importante, porque eu tava em todas as reuniões. Precisavam de mim, era importante. Se eu tava lá é porque eu tinha alguma coisa pra agregar. E não é. Então, assim, percebe que você precisa ter humildade pra falar assim, não, nessa reunião não precisa de mim? Sim. E falar, não, essa 1 hora que eu não vou estar nessa reunião, eu vou ser mais produtivo. Eu vou pensar, eu vou planejar, eu vou olhar para alguma coisa que eu não olhei, que eu não vi. Então, eu acho que o Quem Pensa Enriquece é uma crítica a isso, né? É uma crítica a isso, para você parar de achar que está sendo produtivo, se ocupar e realmente começar a planejar e pensar que as coisas vão fluir melhor. Um filme? Para mim, clássico. Poder Além da Vida. Já assistiu? Lindo. Não, esse filme, ele é sensacional. O poder do agora, né? De você estar aqui agora. Esse é outro ponto também. Muitas vezes você tá com a cabeça cheia de coisa, né? Na dinâmica do dia. Tô aqui com você, mas tô pensando na reunião que eu vou fazer daqui a pouco. Ou tô numa reunião e tô pensando na apresentação de amanhã. E acaba que você não faz nada. Você não capta você não assimila o conteúdo que está sendo passado, você não está prestando atenção. Então, o quanto é importante você estar presente, né, de verdade nos momentos, tá aqui, né, tô aqui conversando com você, tô aqui, tô sentindo o ambiente, tô percebendo a nossa conversa. E é engraçado que você falou isso, a gente conversou isso ontem e hoje, né? A gente tava falando muito isso. Que aqui dentro do estúdio, a gente praticou exercício de estamos aqui. É difícil, celular, né? no avião, assim, sem internet, sem nada, para que a gente viva esse momento e a gente escute um ao outro aqui, assim, né? E foi um exercício muito gostoso, né? Sim. Muito gostoso. A gente vai para um quadro agora que eu gosto de falar, legal, você falou várias coisas, não, acho que faz isso, faz aquilo, que é na prática, de fato, o que você fala para alguém, mas você também faz. Terapia é uma delas. A gente fala, tem que fazer terapia, mas você faz, né? Todo mundo acho que precisa, eu faço, mas tem uma coisa que a gente fala bastante, né? Principalmente falando de pacientes que sofrem com doenças cardiovasculares, eu falo entre amigos, né? Às vezes você fica meio chato, trabalha em indústria farmacêutica, esse é o problema. Você começa a diagnosticar todo mundo, você começa a recomendar um monte de coisa, chato do rolê, né? Mas tem uma coisa que eu bato na tecla, é atividade física, e eu faço. Então, assim, não é da boca pra fora, eu faço academia, faço musculação, não é pra ficar forte, ser o cara musculoso, até porque eu nem sou, mas acho que é pra você criar uma rotina saudável. A atividade física, ela vai além do corpo, acho que ela vai de encontro com a sua mente, né, descompressão, aquele momento de relaxar, te coloca uma rotina saudável no seu dia a dia, você não vai beber uma bebida alcoólica antes de ir pra academia. Então começa a te limitar coisas que você fazia que não necessariamente são benéficas pra sua saúde, né? E eu adoro correr. Então agora, inclusive, no dia 21 de maio, eu vou fazer uma meia maratona. Olha. 21,1 quilômetros, fazer uma corrida. E aí, de novo, né? Pra correr uma meia maratona, você precisa treinar.
Então, esse é um dos motivos, né? Te exige disciplina. Te exige disciplina. Você não vai, eu não vou chegar, não tenho expectativa de chegar lá no dia 21 e ficar o mês inteiro deitado assistindo televisão e correr 21 quilômetros. Então, isso já me acertou. Os últimos 3 meses pra trás, eu tô treinando pra esse dia. Então, o dia, na verdade, não é nada. Esse dia não serve de nada. Mas o que eu tô fazendo durante esses 3 meses pra chegar lá e fazer esses 21 km é o que vai fazer a diferença, né? E a dica de ouro, assim, para alguém que quer começar uma carreira em comunicação, né, dentro do Universo Pharma, assim, qual é a dica que você deixa? A dica de ouro, olha, eu acho que você precisa começar do zero, né? Você tem que começar do começo. Acho que eu, por exemplo, entrei na indústria, era muito jovem, entrei como estagiário, então tive humildade também para aprender, ouvir as pessoas. Eu vejo que assim, o que eu sou hoje não veio só de mim, né? Eu aprendi muito com muitas pessoas que passaram durante a minha trajetória. Então eu peguei um pouquinho de cada uma das pessoas. Eu acho que esse é o diferencial, né? Você olhar para as pessoas que você admira e ter a capacidade de aprender com elas. E uma das coisas que eu percebi que fez a diferença para mim, e eu sempre falo com as pessoas que eu tenho oportunidade, aprenda sempre, né? Não deixa para aprender naquele momento que a pessoa fala, vem cá, deixa eu te ensinar. Né? Você tá aqui, a gente tá conversando, e aproveita esse momento para tirar alguma coisa dessa conversa, né? A gente tá numa reunião que parece improdutiva, que você não tem nada a ver com ela, presta atenção que tem alguma coisa que você não sabe. Sim. Tem, eu também. Então, assim, escuta ativa, sabe? Aproveita esses momentos para aprender. Acho que muitas vezes o profissional de marketing ele é rotulado, né? Você precisa ser um bom comunicador, precisa falar bem, vai subir lá no palco, falar com 300 pessoas, tem coragem? Eu acho que não é só isso, né? Acho que, eu vim de uma área que eu era um cara de exatas, né? Eu acho que o profissional de marketing ele precisa ter equilíbrio, ele precisa dominar a parte técnica, ele precisa ter a capacidade analítica, né? De avaliar números, avaliar resultados, parte criativa e a parte de comunicação, né? Então, o profissional de marketing ele não é uma coisa só, né? Só um bom comunicador. Não funciona. Eu vim aqui falar um monte de coisa e amanhã não fazer nada, não adianta, né? O que você falou não vai chegar no resultado. E ao mesmo tempo você planejar, ter boas ideias e não passar a mensagem, eu falei, eu respondo pelo resultado, mas eu mesmo não faço nada. Então depende das pessoas. Então eu acho que é isso, procura se desenvolver nessas áreas, né? Entender um pouco mais da parte técnica e se desenvolver como um bom comunicador, acho que são coisas importantes para nossa área. E se alguém quiser bater um papo com você, conhecer mais, assim, o Gabriel Malatti, onde te acha? Olha, vocês podem me achar em qualquer plataforma, né? Mas eu sou mais ativo no Instagram. Meu Instagram é Gabriel Malatti, não tem muita dificuldade. Meu nome sem underline, sem nada, sem ponto, sem nada, Gabriel Malatti. E no M-A-L-A-T. Isso, M-A-L-A-T mudo, tá? E no LinkedIn também, Gabriel Malatti, lá você já vai me achar. E vou ficar super feliz de receber alguma mensagem, poder ajudar você. Gabriel, eu queria te agradecer pelo seu tempo, né? Que a gente sabe que é corrido, como você falou, a nossa agenda é cheia de reunião. Eu queria muito agradecer por você topar esse convite de conversar aqui com a gente e também por ser esse parceiro, assim, sabe? Eu acho que trouxe muito, agora eu entendi por que a Daphne te indicou, porque acho que você traz aqui um carinho muito grande pro que você faz, você tem um amor pelo que você faz e você preza bastante as relações, né? E eu acho que o universo corporativo, a gente tem provocado bastante isso, né? Sim. Mais do que técnica, a gente precisa de pessoas conectadas, pensando numa coisa em comum. E agora eu entendi por que a Soap é bem parceira da Libs, assim, acho que faz muito sentido. Fico feliz de ter clientes, assim, trabalhar com pessoas como vocês, com esse propósito também de vida e de empresa tão bacana. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. A Soap sempre foi uma referência pra mim, né? E aí quando a Daphne falou, vou te chamar pra fazer um podcast, eu falei, tô bem demais então. Pô, se os caras que me ensinaram a falar estão me chamando pra falar alguma coisa, é porque eu tô quebrando um galho. Então eu fiquei feliz, a gente fala, né, é bom, reconhecimento é bom, mas quando vem de você, né, tipo, daquela pessoa que você admira, de você é melhor ainda. Então é tipo isso que estar aqui representa pra mim, de vocês é melhor. E eu quero aproveitar te entregar um presente. Opa! Que é um kitzinho aqui Olha da que lindo. Soap. Olha. É entregáveis. Pode abrir? Pode.
A gente Olha. quer ver a sua reação, entender se você gosta. Ô, louco. Ô, mais um livro pra eu ler, tô ferrado. Hein? Ó a caneca. Ó. É muito Obrigado, chique, viu? né, gente? Isso, Olha assim, isso. ó. Amei. Tem chocolate. Já gostei, já. Muito Obrigado, bom. viu? Obrigada a Obrigado. você. Obrigada por você assistir mais um episódio do nosso Talk Soap. Aproveito para te convidar para você seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, para você também ativar aqui o sininho e ficar ligado em todos os episódios que estão incríveis do nosso Talk Soap.